Gente, mais um Na Mira, e dessa vez aquela sequência de entrevistas que a gente ficou de fazer com prefeitas, as 11 prefeitas eleitas, né? Um aumento de mais de 100% de prefeitas eleitas no estado do Amazonas. Em 2020 foram 5, como eu disse aqui na entrevista com a professora Áurea, eleita em Eirunepé. E hoje, agora, nessas últimas eleições municipais, foram 11. E a gente está aqui para a nossa segunda entrevista com as prefeitas eleitas no interior do estado. A segunda entrevista é com Marcele Veras, tem um costume de querer chamar de Marceli, porque ela tem um Y ali, e dizem que a vogal que fica tônica é com Y. Mas se é chamada de Marcele Veras lá no município dela, é assim que tem que chamar. Marcele Veras, que foi eleita, foi prefeita eleita em Maués. E como a gente faz aqui a nossa rotina do Na Mira Diane, eu sempre falo algumas coisas sobre a trajetória, sobre a vida, né? Tanto política quanto pessoal desta entrevistada, ou dos entrevistados que vêm aqui. Então, vou começar dizendo, antes mesmo de passar a palavra, para dar um oi para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, que Marcele Veras é odontóloga, formada pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em ortodontia e implantodontia, ex-vereadora do município de Maués de 2017 a 2020, mãe das gêmeas Luma e Malu, esposa do professor Fred Veras e prefeita eleita de Maués com mais de 16 mil votos, sendo uma das 11 mulheres eleitas prefeitas no Amazonas. Então, boa tarde. Que bom te ver e Olá. Obrigada por ter aceitado nosso convite. E Obrigada. pode falar antes de eu começar as perguntas, se você quiser falar alguma coisa para quem está nos assistindo. Tá bom. Boa tarde, Diane, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero dizer primeiramente que é uma honra estar aqui com você, né, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, essa oportunidade que Ele apresenta para nós, as pessoas que Ele vem colocando no nosso caminho, e compartilhar e dividir um pouco com vocês o que foi essa experiência, o que está sendo essa experiência e o que a gente espera aqui para o futuro da nossa amada Maués, e já manifestar o meu carinho, né, a minha gratidão a Deus, mas o meu carinho por esse povo tão querido. Obrigada. A primeira pergunta é exatamente sobre essa experiência. O que te levou a decidir entrar nessa eleição, que a gente sabia e sabe que é uma disputa muito difícil, né? É um município, é um grande município, um município que tinha um prefeito que poderia ser reeleito, que estava no poder, né? Então é uma máquina. É uma candidatura lutando contra a máquina, né? Então, assim, o que te levou a decidir entrar nessa guerra, entre aspas, né, gente, que detesta essa questão de transformar uma disputa eleitoral numa guerra, mas muitas vezes é o que se transforma. O que te decidiu e como foi essa experiência? Sim. Anne, a política, a gente faz política todos os dias, onde a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu, como alguém que nasceu em Maués, cresceu em Maués, eu saí de Maués para vir fazer faculdade em Manaus com 17 anos e retornei para prestar um serviço ao meu município. E nessa prestação de serviço ao nosso município, alguns fatores me trouxeram para a política. Desde o acompanhamento da minha mãe, processo de saúde e doença. Minha mãe teve câncer e faleceu 10 anos depois, muito nova, com 46 anos. E aquilo me despertou querer fazer algo mais pela minha cidade, além daquilo que a odontologia me permitia fazer. Né? Então, eu fui candidata a vereadora em 2016, fui eleita na época com 434 votos, exerci um mandato de 2017 a 2020, e eu acredito que todas as nossas escolhas na época nos trouxeram para essa candidatura agora, né? Já nesta eleição. Então, foi um desafio muito grande, obviamente, mas a vida ela é feita dessa forma, né? E eu senti um desejo na população, porque eu nunca fui candidata de mim mesma. Eu não entrei na política assim, agora eu vou ser vereadora, porque daqui a 8 anos eu quero ser prefeita, né? Então, a gente fez um trabalho, o resultado do nosso trabalho nos encorajou, as pessoas nos encorajaram para que a gente dissesse e sentisse também o direcionamento de Deus, um desejo no coração de dizer: agora eu estou pronta para enfrentar esse processo, independente de quem esteja à nossa frente, né? Que nessa hora não adianta a gente olhar os gigantes, mas
Agora eu estou pronta para enfrentar esse processo e aí que quis Deus que fosse dessa forma, nos trouxe pessoas, e aqui eu não posso deixar de falar, né, e agradecer também ao nosso vice, o Paulo Pepe, né, que nós ali conversamos e nos unimos, né, juntamente com toda a oposição, para que a gente pudesse chegar fortalecido nesse processo. Agora eu quero que tu fale o seguinte, se pudesse não, você pode. Como tu descreve Maués, a tua cidade, com aquela vocação, é chamada de cidade do Guaraná, né? Sim. Mas ela é só isso que pode ser definida, Maués? Não, Maués, antes de ser terra do Guaraná, ela é terra de pessoas, né? De seres humanos, de um povo trabalhador, de um povo que ama aquela cidade, de um povo que sonha com uma Maués. Eu sempre falava assim, a Maués dos nossos sonhos. Qual é a Maués dos nossos sonhos, né? A Maués onde o povo seja respeitado por aquilo que eles são, onde eles sejam vistos, onde eles sejam valorizados, onde inclusive as pessoas que trabalham ali na agricultura, no guaranacultura, que é a produção do Guaraná. Maués é terra de praias lindas. Já né? me falaram. Praias lindas, você precisa Maués. Conhecer. Depois a gente vai falar um pouco sobre a Festa do Guaraná, mas independente de momentos festivos, é uma cidade que vale a pena conhecer, que tem um povo muito acolhedor, praias lindas, e a cidade ela é muito bonita. Eu te confesso que eu vim para Manaus fazer faculdade, mas o meu desejo sempre foi retornar. Né? Então hoje a gente está diante de uma oportunidade de fazer de Maués aquela cidade que eu idealizei viver. Sim. Casar, moro, onde eu crio minhas filhas, onde eu quero envelhecer, onde a gente quer fazer parte, faz parte dessa história. Essa é a Maués de todos nós e não de alguns. Essa é a Maués. Ai, Deus queira, vai ser assim, hein, gente? Amém. A gente levantou algumas informações sobre Maués e o que se achou, inclusive segundo estudos do IBGE, é que Maués tem 63.905 habitantes, e é um município da região do Baixo Amazonas que apresentou no estudo de populações longevas é de mais idade, né? Que tem a média de 1% de idosos a partir dos 80 anos. Por outro lado, você usando o parâmetro do Brasil, a média do Brasil é de 0,5. Ou seja, Maués tem uma população de mais de 80 anos maior do que a média do Brasil. Tu tens algum trabalho? Porque a gente recebia, inclusive aqui no Radar, muita denúncia da falta de assistência, entendeu? Do sofrimento dessas pessoas mais idosas lá em Maués. O que tu tem no teu plano de governo para esse segmento social? Sim, Maués, um tempo, isso foi até tema de TV, de programa, onde se verificou que através do INSS, muitos idosos ainda estavam recebendo a sua aposentadoria. E as pessoas foram lá verificar se era real, se não eram pessoas que já morreram que estavam recebendo, né? Então, o Guaraná, ele nos traz isso. Existem pesquisas voltadas para isso, sobre a longevidade, né? A longevidade que traz o Guaraná nas pessoas que moram em Maués. Então, realmente, nós temos muito idosos, mas idosos muito ativos, né? Então, o que a gente precisa trazer hoje para o nosso governo? Lá nós temos um centro de convivência dos idosos. Eu tive a oportunidade de reunir com eles, foi um momento muito bacana, fizemos um café da manhã, mas para ouvi-los, né? E o que eles querem? Eles querem que eles sejam vistos, eles querem fazer natação, eles querem fazer bordado, eles querem dançar. É muito lindo quando eles se reúnem. Eles querem fazer excursão. Olha só o que eles me pediram. Faz tempo que a gente faz tempo que a gente não faz excursão. A gente queria que a senhora olhasse por esse lado, né? Agora, eu acho que ano passado teve a rainha do Guaraná da terceira idade, né? Então, são alguns movimentos que aquilo que já vem sendo feito, a gente quer continuar. Mas aquilo que ainda não está sendo feito e que seja um anseio, o desejo deles, a gente quer trazer, né? Olha só, eu tenho 38 anos e eu só tenho uma avó. Minha avó tem 87 anos e mora em Maués. Os meus outros avós já faleceram. E a minha avó, ela é muito lúcida,
Minha avó é ativa, minha avó faz as coisas, mora com a minha tia que faz salgado e ajuda a minha tia. Então, nós temos uma cidade que você encontra um senhor de 90 anos plantando guaraná, colhendo guaraná, indo pra roça. Eu acho. Sabia? Depois disso aqui... E uma coisa legal, que lá em 2009 chegou a ser feito um estudo através da UNAT na época. Inclusive, me permita aqui, estive com o Dr. Euler recentemente, né? Hoje, como FUNAT, a gente já fechou essa parceria de levar a FUNAT para Maués agora na nossa gestão, que é a Universidade da Terceira Idade, por conta de todos os trabalhos que começaram a ser desenvolvidos naquela época em Maués, né? E a alegria deles de falar, meu Deus, a gente vai voltar a ter essa oportunidade. Então, e eles ainda querem estudar, né? Muito! Então, eu já estive como compromisso com a terceira idade, a melhor idade. Nós já fechamos essa parceria com a FUNAT, iremos levar a FUNAT agora no nosso governo para Maués. E daí por diante, ouvi-los e atender às necessidades dos nossos idosos, além de uma saúde voltada, mais especializada, voltada, né? Uma atenção maior para eles. Enfim, a gente é um governo aberto que a gente quer abraçar e iremos abraçar esse público tão querido, né? E uma coisa que me emocionou muito para finalizar, muitos idosos votaram nessa eleição e eu ouvi assim: doutora, minha mãe já faz anos que não vota, mas ela foi votar por sua causa, sabe? Por acreditar no projeto. Eu vi idosos indo votar, cadeirante, com todas as dificuldades de acessibilidade, mas foi exercer o seu papel de cidadania. E isso eu nunca vou esquecer e me emociona muito quando eu lembro. Poxa, foi lindo. Bacana. Gostei muito, hein? Olha, já tem que conhecer Maués, tem que tomar mais Guaraná. Tem. E tem que ir lá fazer matéria sobre os idosos de Maués que são com ativos certeza. E atuantes, né? Sem dúvida. Agora a gente vai falar sobre mulher na política. Qual foi o momento mais difícil para você como mulher na última campanha eleitoral? Tem alguma coisa que tu possa destacar dessa questão de ser mulher numa disputa eleitoral? Tem. Acredito que é um desafio para nós, enquanto mulheres, estarmos na política e a gente tem que provar, se sentir na obrigação de provar todos os dias que você tem a capacidade de exercer um papel tão exercido por homens. Isso em todas as áreas, mas eu vou focar aqui na questão política. Principalmente quando se levantava a questão de que a gente é um sexo frágil, ela não vai ter pulso. Olha só, foi uma das palavras que eu mais ouvi. Ela não vai ter pulso para unir a oposição, ela não vai ter pulso de articulação política, ela não vai ter articulação financeira, ela não vai ter dinheiro, ela é a Lisa da campanha, ela não pode, ela não deve, ela não dá. Então, todas essas negativas que ao longo do tempo a gente veio convertendo isso em força, né? Não que a gente precise provar nada para ninguém, mas à medida que as pessoas vão duvidando da nossa capacidade, isso também vai nos dando força para que a gente chegue onde a gente tem condições de chegar. Então, aquela frase que a gente ouve, o lugar de mulher é onde ela quiser, eu sempre acrescento, é onde Deus permitir também. Né? Lugar de mulher onde Deus permitir e onde a gente quiser estar, com as bênçãos dele. Então, claro que algumas coisas, e o que me causa até espanto, até me deixa perplexa, é quando algumas negativas vêm das próprias mulheres. Olha só, nós temos mulheres que nos apoiaram, mas quando esses pensamentos machistas vêm das próprias mulheres, isso mas é o que me deixa mais perplexa. Então, fizeram algumas figurinhas, colocaram um personagem conhecido de desenho para me representar, próprias autoridades do município que imitavam a forma como eu falo, a forma como eu ando, a forma como a gente coisas assim que são atitudes machistas, né? Então a gente ainda teve que lidar com isso, né? Porque eles tentam te diminuir. Diminuir a gente, não. Diga que eu não tenho capacidade ou que eu fiz algo porque eu não fui capaz de fazer. Me julgue pelo meu trabalho ou por alguma coisa, mas não pelo fato de eu ser mulher.
né? E graças a Deus que eu tenho, eu fui filha de uma grande mulher, que é a minha mãe, Silvia Cristina, que já está no Papai do Céu há 10 anos. Deus me deu a honra de ter 2 filhas, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, que são mulheres. Eu tenho uma família, um pai, um irmão, uma família que me acolheu, o meu marido. E finalizando essa questão do machismo, sabe qual é a pergunta que meu marido mais ouviu nos últimos tempos? Não te incomoda o fato da tua mulher ser uma mulher em destaque na sociedade, ou ser uma mulher de sucesso, não te incomoda? E ele começou a se incomodar com as perguntas, de perguntar por que ele... Se ele não se incomoda, porque ele é uma pessoa que sempre me ajudou. Sim. Eu entrei na política, Anne, as minhas filhas tinham 3 anos de idade. E o meu marido era aquele que ele falava assim, eu fico com as crianças, vai. Essa eleição, elas já estão um pouco maiores, esse é o né? verdadeiro companheirismo, elas já fizeram 12 anos e ele foi para a luta junto comigo. Mas é a pessoa que nunca se importou, que sempre, até nos momentos que eu quis desistir, eu falava assim, me pede para eu só ser a tua esposa. Ele dizia, não, você tem capacidade de chegar lá. Então, até quando eu deixei de acreditar em mim mesmo, eu tive homens que não deixaram de acreditar, né? Então, lidar com isso nesse meio, eu acho que foi um pouco... Mas a gente transformou isso em força. Eu nunca me coloquei numa condição de querer me vitimizar por conta disso, não. Sempre a gente sabe a força que a gente tem, que Papai do Céu nos dá. É isso. Exatamente. Às vezes, eu digo que a gente vence pelo amor, mas a gente vai à luta também pela dor. E eu digo assim, desculpa, a cara da Anne não é dor, não, é na força do ódio. Entendeu? Porque quiseram fazer exatamente isso comigo a minha vida inteira. Sim. Entendeu? Quando eu criei, por exemplo, o Radar, não vai dar certo. Já tem muito blog, já tem muito site, já tem muito portal, já tem do Holanda, já tem não sei quem, já tem... Aí falaram um monte de nome de homem. Eu digo, peraí, gente. Entendeu? Quer dizer que eu não posso, por quê? Porque eu sou mulher. E tá aí o Radar com 10 anos, ganhando cada vez mais espaço, né, gente? Então é isso. E ainda tem mais Sim, fala. Mais uma questão que é importante ressaltar, é o tempo todo tentando provar. Porque lá atrás, ela não tem condição emocional de chegar lá. Ela não tem isso, não tem aquilo. Aí agora que a gente ganhou, aí ela não tem condições de unir a oposição. Nós unimos a oposição, né? O nosso vice, ele era um candidato, um pré-candidato a prefeito, e outros 2, o Luizinho Canidé, o Alfredo Almeida, que eram também que nós nos unimos. Agora que a gente ganhou a eleição, ela não vai ter pulso para governar, porque o fulano vai pegar no pulso dela, não sei quem vai pegar. É um governo que não vai dar certo, vai ser um desastre. É o tempo todo as pessoas dizendo, só pelo fato, diminuindo cada vez a gente duvidando. E aí a gente olha para o lado, vê o gigante aqui e passa reto, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Ou então, né? Se for fazer igual a Aninha, usa uma funda, que nem a de Davi na Bíblia. Pega não é o David, é o Davi. Pega o negócio e taca a pedrada, que eu sou assim, mas eu não sou desse negócio de muito lelé, não. Sim, por falar agora de mulher na política, e que a gente estava falando dessa questão de nos diminuírem nos processos, ou seja sociais, ou seja políticos, a gente vai passar aqui um vídeo teu sobre... Um vídeo que você teve algumas falas sobre machismo. Solta vídeo. Prefeito Júnior Leite, Vossa Excelência deveria tomar vergonha na cara e contar pelo menos uma verdade. Vossa Excelência e seu grupo político vem me atacando covardemente nos últimos dias, falando em verdade ao meu respeito. Me atacaram. No momento que eu comecei a me defender, tá chorando. Tá se importando. Está se vitimizando. Você já percebeu que quando uma mulher se defende dos ataques que ela recebe, a primeira coisa que dizem que ela é vítima? Inclusive as outras mulheres acabam falando isso. Eu precisei colocar umas coisas aqui, porque esse grito de liberdade que está engatado na garganta de vocês também está engatado na minha. Eu tenho até um bottom com isso aí que eu uso nas minhas bolsas. Eu me emociono até bastante eu me emocionei, quando eu lembro. Olha, agora. Era eu mesmo falando isso. Era tu mesmo. Pois é, qual foi o episódio? Teve algum que tu destaque ou teve vários episódios de machismo nessa campanha lá de Maués? Não, acredito que foram vários ataques, inclusive mensagens no telefone do meu marido. Meu Deus. Mensagens assim que nem cabe, sabe? Chegou falando, a isso? Chegou.
né? Misericórdia. Eu acho que esse momento foi quando a população foi para a rua com cartaz. Foi em relação a gente tá vendo aí a um episódio onde o atual prefeito, de uma forma muito machista, fez alguma referência, me imitando falar em praça pública e tal. E as pessoas tomaram essa dor. E isso aconteceu num dia, no outro dia eu tô na zona rural, eu chego na zona rural, várias comunidades, chegando com cartaz, que não foi a gente que mandou fazer, né? Mas dizendo, mexeu com uma, mexeu com todas, as meninas jovens, as adolescentes. Então, a gente sabe que é muito mais do que você ser candidata. É muito mais do que você querer um cargo. Existe uma representatividade, existe um legado que a gente tem hoje, uma responsabilidade de deixar para essas pessoas que olham e se inspiram em você e se inspiram em você. Sim. Por exemplo, isso que você acabou de colocar, onde o radar chegou, né? Onde Deus nos trouxe. Então, assim, lembrando que essas pessoas são as pessoas que olham para a gente e nos têm como exemplo. Então, o nosso desejo daqui por diante não é de não errar, porque a gente erra. Se ninguém errasse, a gente era Jesus, né? E ninguém é perfeito, mas que seja uma caminhada durante a vida de quem erra menos, né? E não de quem acerta mais, mas que a gente acorde. É muito gigante, grande, né? É muito grande. Então, esse foi um momento que a própria população começou, as outras mulheres se sentiram atingidas também. Inclusive pessoas que não eram do nosso grupo político, que falou, opa, não, esse não é um grupo que eu quero pertencer mais. E isso acabou virando, aquilo que tentaram diminuir a gente, acabou virando contra eles e acabou servindo, virando apoio, né, a nós. E foram momentos muito bonitos. Aquele vídeo ali, foi um dia que eu estava na zona rural e eu já estava por aqui das coisas. Eu subi no barco e falei, eu vou gravar um vídeo agora. Todo mundo ficou, o que tu vai falar? Não sei, mas eu preciso falar, né, e é isso, é o sentimento da gente. Você subir e descer daquelas comunidades que não tem poço artesiano, que não tem água, e você vê assim, pô, eu estou aqui por essas pessoas, né? E é isso que a gente traz, assim, de todo esse processo. Olha, gente, eu vou confessar, até eu me emocionei. Eu lembrei, até eu, quando eu vejo. Ela começou a contar da trajetória e eu lembrei da minha, né? Que até hoje ainda estou sofrendo perseguição, né? E eles querem com isso que a gente se enfraqueça e desista. Mas recuar sim, desistir jamais. Desistir nunca será uma opção, eu sempre falo isso. Nunca será uma opção. Sim, Festa do Guaraná. Vamos falar sobre a festa, que é ponto alto, né, do turismo da cidade. E você acha que está indo bem ou tem alguma coisa para melhorar? Quais são os teus planos para a Festa do Guaraná? A gente, ano passado, por exemplo, nós não tivemos Festa do Guaraná, né? Sempre na questão de que havia uma estiagem e tal. Esse ano, a Festa do Guaraná, ela é realizada final de novembro, que comemora-se a colheita do nosso Guaraná. E esse ano, curiosamente, foi feito em agosto, com a justificativa de que era por conta da estiagem. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a Festa do Guaraná comemora-se a colheita. E o Guaraná, a colheita só existe porque nós temos os guaranacultores. São os produtores de Guaraná, que inclusive, Anne, quando eu estive como vereadora, eu fui autora do projeto que determinou a semana do Guaranacultor e o dia do Guaranacultor que nós não tínhamos. O dia para se comemorar o dia de quem produz o Guaraná, que é agora final de novembro. A riqueza maior do município. E quando a gente fez esse projeto, com a aprovação de todos os vereadores na época, a aprovação unânime, era para que nessa época da colheita que antecede a Festa do Guaraná, nós tivéssemos uma semana inteira festiva do município, cultura, feiras de ciências, as escolas falando sobre isso, a cidade se preparando para receber esse momento. A Festa do Guaraná, ela é uma festa que eu ainda vejo que o guaranacultor fica de fora. Sim. Né? Todo mundo comemora aqui, mas nós não temos ações efetivas para eles, para esse povo que fazem isso acontecer, né? Então, a feira de agronegócios é algo que a gente quer trazer para o evento, por exemplo, que a gente já teve. Não, ultimamente não tem tido, mas a gente já teve outros momentos onde a gente tinha feira de agronegócios. A gente precisa, na Festa do Guaraná, pegar esses guaranacultores e
palestra, insumos agrícolas, falar sobre mecanização, trazê-los para dentro, beneficiá-los, entregar algo para eles no sentido política, de meu né? muito obrigado, uma política voltada para isso. E uma coisa que a gente esquece, onde é que está inserido toda a nossa história? Na área indígena. Nós fazemos e comemoramos a festa do Guaraná, mas os indígenas ficam de fora. O que a gente quer e é de lá que vem a nossa história, né? A nossa lenda, que nasceu do olho, que nasceu do corpo, tem várias das nossas lendas e mitos em volta disso. Mas a gente quer trazer no nosso mandato, no nosso governo, um festivo para eles. A gente quer levar a festa do Guaraná para eles. A rainha do Guaraná indígena. Aí a gente tem a festa do Guaraná, onde as que concorrem são as meninas da cidade, as garotas, inclusive Maués, a terra de mulher, muito bonita, diga-se de passagem, né? Mas a gente precisa estar levando uma comemoração para eles, lá na área indígena, para que eles façam o festivo deles, para que eles comemorem, porque foi de lá que veio tudo. Sim, então, aí eles ficam à margem do processo todo. Fica de fora, né? Fica de fora. Então, é uma festa do Guaraná o Guaraná que nasceu nas terras indígenas, historicamente falando, mas que são comemorados e beneficiados pelos não indígenas, né? Então, é uma das coisas assim que a gente quer trazer no nosso governo, essa valorização, para que eles se sintam realmente representados, né, para que eles se sintam importantes no processo. Eu acho que essa valorização e outra, que é um evento lindo, a gente precisa trazer e fortalecer a apresentação das lendas, né, que vem, sempre a gente traz isso para os palcos, vai além de trazer a nação nacional, a atração nacional. A atração nacional é uma cereja do bolo que a festa precisa ter, mas é muito mais do que isso. A cidade precisa se preparar o ano todo para esse tempo de colheita e se preparar para o tempo de colheita e investir, né, na produção do Guaraná. A gente precisa aumentar essa produção. Hoje, a França, outros países querem comprar Guaraná em Maués e a gente não tem produção para entregar. Por exemplo, né, por falta de investimentos de fato. Hoje nós já temos o IG, que é um reconhecimento, é um selo de qualidade do Guaraná orgânico e tal, mas a gente precisa avançar além disso. E você precisa ir lá. Não, mas a nossa festa do Guaraná, olha, todos vocês estão convidados. Depois das coisas que ela falou, gente, como é que eu não vou? Pelo amor de Deus. É, uma festa linda. Transição. O Radar teve acesso a uma denúncia, a gente subiu matéria ainda agora, né, há pouco, que foi feita, uma denúncia que foi feita ao Tribunal de Contas sobre a transição em Maués. E não é só em Maués, né, gente, que eu tenho conversado com outros prefeitos eleitos e também como jornalista, já trabalhei, inclusive, em eleições no interior, e sempre é muito difícil a questão da transição. Eu mesmo trabalhei em município que sumiram com o documento, sumiram com o dinheiro do que estava nas contas, sumiram com tudo. Então, assim, não estou dizendo que todos os ex-prefeitos que vão sair estão fazendo isso, mas tem uns que fazem mesmo. E você entraram com essa denúncia, né, por conta dessa dificuldade da transição, de vocês terem acesso às informações, a documentos e etc. Como é que está sendo isso? Vocês já conseguiram entrar no acordo ou não? Né? Eles não estão participando? Então, não está sendo. Ao término das eleições, nós tínhamos até 5 dias para apresentar os membros da comissão de transição. Nós apresentamos, eles não apresentaram, e aí começou essa nossa corrida, né, para entrar no Tribunal de Contas. A gente entrou com documento, eu mesmo estive aqui falando sobre isso. Por quê, Anny? É um governo que está finalizando, né? Aquela história da entrega da chave que nunca acontece, mas a gente precisa nós estamos respaldados por lei. A gente não está fazendo isso porque a gente quer brigar com o atual governo. Ele vai terminar o governo dele até o dia 31 de dezembro. Mas eu vejo que quem não tem o que esconder, o que temer, tá aqui, ó. Esses são os nossos programas, esses são os convênios que estão funcionando, esses são os convênios que a gente está esperando, esse é o valor, é o recurso que Maués recebeu desde o início da gestão, agora dos últimos 4 anos. Esses são os secretariados, as secretarias estão dessa forma, a gente está entregando com 4 carros, com 10 carros. Isso é lei. A gente não está pedindo nada além daquilo que não é de obrigação do poder público hoje de fazer.
E é um direito, eu acho que nós, enquanto município, enquanto cidadãos de Maués, né, enquanto uma futura gestão, mas assim, é lei. E até agora a transição ainda não começou. A gente tem, inclusive hoje, segunda-feira, já foi convocada uma reunião através da promotoria. O promotor já convocou todos os participantes da reunião, deve estar acontecendo agora, nesse momento, inclusive, esse processo para que cheguem numa definição. Aí acaba que a gente tem um monte de secretarias e de departamentos, novembro iniciando, e que a gente ainda não teve acesso. Né? A gente não teve acesso a muita coisa, e tem muitas coisas que a gente consegue porque está no portal da transparência e tal, mas se fosse para conseguir em portal da transparência informações, e diga-se de passagem que muitas coisas não são alimentadas lá, não existiria uma lei para haver o processo de transição. Então, eu vejo isso como um desrespeito. Um desrespeito à população, um desrespeito à nova gestão. Né? Porque o que tem para Aí o que a gente vai pensar? Se estão dificultando tanto, juntada de documento e informações tão importantes, aí isso abre margem para que a gente acabe pensando, né, em outras situações. Até porque quem não deve, não teme. Né? Essa é muito claro para nós. Mas espero que dessa reunião de hoje a gente consiga avançar e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A nossa última pergunta, antes das rapidinhas, né, gente, que a gente vai ter aqui, rapidinha com Aninha e rapidinha da Marcelinha. A gente vai para a última pergunta, que é o seguinte: quais foram e são os seus maiores aliados políticos, ou você se considera uma prefeita independente? Tá. Nossos aliados. Eu estou vendo aqui a imagem do Paulo, né? Sim, o Paulo é um querido, né? É o nosso vice. O Paulo tem uma história com Maués, é um empresário bem sucedido, né? E também se sentiu na condição, enquanto empresário, de colocar o nome dele à disposição do município. E a gente chegou a um consenso ali na reta final de que era o melhor para Maués, era o que a população queria, que nós nos uníssemos, até porque eu costumo dizer que a gente estava andando em canoa diferente para chegar no mesmo lugar. A gente decidiu subir e entrar no mesmo barco, né? E então hoje a gente se uniu, fizemos a nossa campanha, a gente se dá super bem. Eu já conhecia o Paulo, independente disso, né? Então a gente se respeita e fizemos uma trajetória bonita. E hoje tudo a gente senta, a gente conversa, nós queremos, aí vem, porque ele vai pegar no pulso dela. E o Paulo me respeita muito como mulher. É porque sempre tem alguém que precisa dizer que alguém vai pegar no nosso pulso e vai ter comando em cima da gente, né? E aqui é que nem o meu casamento, né? Eu tenho minha voz, o meu marido a voz, as nossas filhas nos respeitam e ninguém grita mais do que ninguém, né? Então a gente se respeita, então a mesma situação. Então hoje o Paulo é um grande aliado, é o nosso vice, é com quem nós iremos governar. Talvez a Maués não esteja acostumada a ver vice sendo vice. E nós temos um vice que é vice, que trabalha, que me ajuda, que está nos corres aqui também, né? Procurando formas de que a gente possa fazer um grande trabalho. E dentre outras, além do Paulo, propagaram muito que eu vivia um isolamento político. Porque eu não tinha apoio de governo, de Senado, de deputados e tal. E eu sempre coloquei o povo como protagonista disso. Nós tínhamos Deus e o povo, que eram os nossos maiores aliados, né? Mas a gente sabe que ninguém governa sozinho. Sim. E nessa caminhada, nós tivemos, sim, mãos estendidas de eu tô contigo, né? Eu acredito em você, que foram alguns amigos aí, deputados, e eu sempre visualizei se o governo naquele momento ou os senadores não estavam com a gente, mas que eles estariam se assim nós ganhássemos a eleição. Sim. Então, o governador, o senador, os deputados estaduais federais, eles não são eleitos por um político, eles são eleitos pelo povo. Então, a partir de 2025... Quem disse que eles não vão querer o bem de Maués? Não, e todos querem, tanto que agora acabou a eleição. Eu já estive com o governador, já estive com os senadores, com alguns deputados federais, né, que na época nos estenderam apoio político, foram para a rede social e fizeram isso por Maués, deputados estaduais também. Então, hoje, ninguém chega a lugar nenhum sozinho e ninguém governa sozinho.
E eu não estou dizendo que é um fechamento comigo, Marcelo, ou com o Paulo. É com a população. Então, hoje, todas as andanças que a gente tem feito, a gente tem sido muito bem recebido. E eu vejo que vem coisas boas por aí a partir de 2025, porque há um compromisso dessas pessoas, desses políticos eleitos pelo nosso município, deles fazerem também um trabalho ou continuarem os seus trabalhos. E a gente está aqui enquanto gestão, estaremos enquanto gestão, apostando e torcendo e contribuindo para que a gente possa fazer a melhor gestão que o Maués já viu. Agora, nós vamos entrar nas rapidinhas, tá bom, gente? Vamos ao primeiro card. Aqui. Bolsonaro. Teve o tempo dele, né? É um ex-presidente, teve o tempo dele. Lula. É o atual presidente do Brasil e é dele que eu espero as melhores coisas que venham para o município de Maués. Júnior Leite. Será um ex-prefeito a partir de janeiro do ano que vem. Omar Aziz. Um grande senador. Acho que trabalha muito pelo Amazonas e Maués espera muito dele também. Eduardo Braga. Outro grande senador que muito contribuiu também por Maués e Maués também espera muito dele a partir de 2025. Wilson Lima. É o governador do estado, né? Um governador que Maués, mais uma vez, a população espera a continuação de trabalho e terá de mim o melhor que a gente puder oferecer enquanto gestão, na gestão dele. Agora, família. Ai, meu Deus, meu porto seguro. Minhas filhas são um milagre de Deus na minha vida. Eu, desde os 15 anos, diagnosticada com endometriose, ovário policístico, baixa ovulação. Eu cresci achando que eu não podia engravidar. Meu marido diz que eu dei um golpe na barriga dele, porque ele casou comigo com essa história de que eu não podia engravidar. Né? Muito boa. Ele fala, ela me deu golpe na barriga, eu casei, ela disse que eu não podia engravidar. E, de repente, elas são milagres de Deus. Minha mãe, antes de falecer, disse que queria viver algumas coisas, dentre elas era ser avó. E ela faleceu um mês antes das minhas filhas completarem 2 anos. Então, foi uma gestação gemelar, de um processo natural. Por isso, a gente não deve andar de acordo com o que os homens falam. A medicina, a ciência, ela está aí, ela não é exata, ela é importante. Mas, assim como um dia uma médica, nossa amiga querida, disse que a ciência diria que a mamãe viveria 3 meses, ela viveu 7 anos depois daquilo. Minhas filhas também, é um milagre de Deus. Um dia eu descubro que eu estou grávida. E já era difícil eu engravidar de um, e de repente vieram 2, sem tratamento, da forma como Deus mandou. E são as únicas filhas da minha vida, né? Eu te confesso que tudo que a gente tem feito, seja para elas um dia olharem para trás e falar... Valeu a pena, a mamãe fez um bom trabalho, sabe? Todas as nossas decisões, elas se inspiram em mim. Eu sou a mulher mais importante da vida delas. Sim. E eu quero que elas me vejam com esse olhar sempre. Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu também tenho 2. Olha só. Uma delas está aí olhando para ti. Ai, a tua filha, Marusca. Marusca e teu a Raiz. Eu tenho 2 isso é muito... Elas são a nossa vida, né? Então... E o Fred... Ele é de Manaus, a gente se conhece desde os 11 anos de idade, uma época que eu morei aqui em Manaus, quando eu era criança. Um amor de infância. Existe diário e tudo, menina. Eu tenho um diário da época que eu guardo, tu não tem noção. Achei fantástico. A gente passou 7, 8 anos sem se ver, a gente se reencontrou, estava no final da faculdade e já foi namorando, casando, estamos juntos, casados há 14 anos, né? Desse relacionamento vieram as meninas, ele é um grande homem. Ele é um homem que nunca deixou eu desistir, que sempre acreditou em nós e que segura as pontas, porque também não é fácil. A gente convive com muitos homens na política, né? E ele é um cara muito seguro. As pessoas perguntam muitas coisas dele, inclusive, tu não sente ciúme da tua mulher? Tu não se sente inseguro? Né? E ele é muito certo de quem nós somos um pro outro, enquanto família. E eu agradeço muito a eles. Eu acho que eu tenho uma família a me inspirar. Eu sou fruto de uma criação do meu pai. A professora Áurea de Irunepé, vou até, infelizmente,
entrar. Sei que vem, quando tu estás falando, vem algumas lembranças. A professora Áurea disse, antes da gente começar a entrevista lá na minha sala, ela falou uma coisa muito importante. Ela falou que ela acredita muito nas mulheres eleitas, porque as mulheres, além do compromisso, da responsabilidade com a população que confiou nelas, elas têm o compromisso de ser um exemplo para a família. Para a família. Para suas filhas, para o seu, né? É isso. A gente tá atento a tudo, né? Existe a Marcele política, mas existe a Marcele mãe, a Marcele esposa, a Marcele filha. Eu não tenho mãe, mas eu sou fruto, como eu ia dizendo, de um relacionamento que foi um exemplo muito grande para mim. Meus pais casaram muito jovem, minha mãe casou, ela tinha 17 anos porque estava grávida de mim, né? E ficou com meu pai até o momento que ela foi embora. Então, eu e o meu irmão, eu tenho uma família pequena, que era só eu e o meu irmão, né? Que é o Otoniel, hoje advogado, e que é um porto seguro muito grande também. Mas assim, a nossa família, eu venho de uma família equilibrada, de uma família consolidada, sabe? De uma família, o meu pai sempre foi um exemplo para mim, ele, minha mãe. Então, eu trago isso para minha família hoje, para as minhas filhas, para o meu marido, né? E é isso, esse desafio de dividir a política com as coisas de casa, porque aos domingos a gente vai também, eu amo cozinhar para minha família. Causou exaustão nessa história. Corre por andar, mas final de semana tem que cuidar da casa. Tem que ver a rachadura aí. E a gente gosta, né? Eu gosto. E a gente gosta, não tem, a gente gosta. Eu tenho um prazer de estar com a minha família e quando eu tô com eles, eu só estou com eles, né? É uma responsabilidade. Uma vez eu vi em algum lugar e eu guardei aquilo para mim. O meu maior projeto é ser mãe, né? O meu maior ministério da minha vida é ser mãe. As outras coisas vão vir depois, né? E é isso. E essa foto, ela representa tudo isso, sim. É uma bênção de Deus. Obrigada, um presente de Deus na minha vida. Mas é engraçado, eu achei que elas não eram gêmeas, porque eu achei essa mais parecida com ele e essa mais parecida com ele. Elas são bivitelinas, são de bolsas diferentes. Então não são univitelinas. Mas então também só tenho elas. Não, também parei a fábrica bem aí. A gente decidiu, né, que só ia ficar com elas. Meu marido já fez vasectomia. Uma vez ele falou assim, tu fala pra todo mundo que eu já fiz vasectomia. É porque a gente precisa falar sobre isso. Isso é um assunto pra uma outra entrevista. Os homens precisam destravar a mente deles. E foi uma prova de amor dele comigo, porque eu não podia tomar remédio, história de câncer na família e tal. E ele disse, eu vou fazer vasectomia e a gente só vai ter as meninas. É uma cirurgia tão simples, tão rápida. E de repente fazem as mulheres se cortar. Não é? Né? Vamos fazer uma entrevista só para falar de vasectomia. Vamos. E agora nós vamos para o último card, que esse, quando falou da família, ninguém foi rapidinho aqui. Nem a Aninha foi rapidinho, nem Marcelinha foi rapidinho. Não deu jeito. Agora, gente, a foto que eu também apresentei, terminei a entrevista com a professora Áurea lá de Erunepé, a prefeita eleita, e que tem me causado assim, um orgulho profundo e do Radar também ter participado dessa vitória do aumento de mais de 100% de mulheres eleitas no Amazonas, né? E aí eu queria que tu comentasse, aí que tu tá nesse quadro, né? Nossa, eu quero essa foto. Tá. Eu quero essa imagem, me manda. E tu viu o vídeo que eu fiz sobre sobre eu fiquei muito feliz, eu vi, muito linda a matéria, parabéns, inclusive. É isso, que venham mais, né? Que venham outras. Sim. A gente não está aqui para disputar espaço com ninguém. Mas a gente está aqui dizendo que a gente também pode, né? E que juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Então, eu tive o privilégio de conhecer algumas das que estão aí já. A prefeita Kátia Dantas, a Mara Alves, inclusive estivemos em Brasília agora, né? A Mara esteve lá também. Já tive um contato por telefone com a Marina Pandolfo, porque eu tenho um programa de rádio Maués, aí eu tentei entrevistá-la no nosso programa no passado. A Nazaré também, a conheci, a Socorro. A Valcicleia também, a Valcileia, né? Foram as que eu tive contato até agora. E a gente até fez um grupo de WhatsApp para dizer assim,
assim, vamos aqui fazer um grupo? A tua dor é a minha, a tua dúvida pode ser a minha. Sim, vamos aqui fazer um contato, né? Então a gente já... Isso que eu digo, juntas nós somos mais fortes. A gente começou ali um contato. Então, assim, desejo sucesso a todas elas, né? Algumas são educadoras, inclusive, né? São professoras também. Mas dizer assim, desejo sucesso, que Deus abençoe, que na próxima eleição venham outras. Olha, é um marco que a gente deixa. Anne, eu sou da terra onde saiu a primeira senadora do Brasil, Dona Eunice Miquiles. Eunice Miquiles. Que hoje tem 96, 97 anos. E outro dia eu tive a honra de falar um tiquinho com ela por telefone. E o meu coração ficou tão aquecido, assim, tão feliz com as coisas que eu ouvi dela, né? Então, desejo sucesso a todas elas. Eu acho que a gente só muda de cidade, mas os desafios que nós enfrentamos e vamos enfrentar são os mesmos, né? Mas é isso que nos fortalece, que todas façam uma excelente gestão de acordo com o que a nossa população de seus municípios merecem. Mulheres lindas, guerreiras, aguerridas, né? Inteligentes. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Pois é, gente. Eu também, porque como também disse no final da entrevista com a professora Áurea, essas mulheres enfrentaram uma batalha dura, né? Porque do outro lado tem esse sentimento de machismo, de misoginia, e algumas enfrentaram máquinas públicas, como a de Maués, né? Muito sólidas, que não era só Júnior Leite, vamos ser honestos aqui, porque a Aninha não tem trava na língua. Não era só Júnior Leite, tinha por trás um deputado federal que é tio dele, Sidney Leite, né? Então tem todo um cabedal de apoio de outros homens, e é por isso que eu digo que essa às vezes, desunião entre as mulheres, ela me incomoda muito, porque se fôssemos unidas, tomávamos o mundo. E aí, como a gente antes da entrevista estava falando de Amazonino Mendes, eu vou lembrar uma das lições que eu aprendi com ele, mesmo sem ele saber. Eu estava ouvindo atrás da porta e eu tenho ouvido de tuberculoso mesmo. Eu confesso que eu tive uma briga que é muito normal de Aninha, né? Bater boca, fazer barraco, sou barraqueira mesmo, com um assessor dele. Ele disse: rapaz, para com isso. Além de brigar com mulher, tu já tá errado. Depois, elas nasceram para fazer política. Sorte de nós homens que elas não sabem disso. Mas essas aqui e essas começaram ali, a descobrir, as 11 que apareceram ali, sabem disso, viu? É verdade. Então, gente, obrigado por vocês estarem aí do outro lado assistindo a gente. E eu acho, né, Marusca, que semana que vem é a de Anamã, não é isso? Kátia Dantas, nós estamos chamando todas as prefeitas eleitas e nos solidarizando com ela, porque a voz delas estará no radar todas as vezes que elas precisarem de nós. Tá certo? Um abraço, gente. Tchau. Tchau.